Pessoal, vamos assistir A Morte do Demônio, 7/10. Eu tava me arrumando e recebi uma notícia que me deixou meio sem chão completamente. Mas tem que continuar, né? Vai ter spoiler de tudo. Oi, pessoal. Então, eu assisti A Morte do Demônio Burn na quarta-feira. Descobri que o cinema quarta-feira é mais barato, então irei sempre na quarta-feira. Infelizmente tive que assistir dublado. Eu fiquei meio em dúvida se eu fazia esse vídeo ou não, porque, pra ser sincero, eu gostei muito do filme, mas falta alguma coisa, sabe? Antes de tudo, queria dar um breve currículo. Eu gosto muito de Evil Dead. O Evil Dead primeiro é o meu filme de conforto. O remake também de Evil Dead é muito bom pra mim. Eu acho que é um dos melhores remakes já feitos, tipo, que mais faz jus ao seu original. E da franquia antiga eu não vi mais nenhum Evil Dead. Eu fiquei com medo de estragar, porque, pelo que eu sei, a franquia toma um rumo mais comédia nos próximos filmes. O primeiro filme já é bem terrir, na verdade, né? Mas é tipo o bagulho da época. Até os próprios... Oxe, meu microfone tava pra dentro. Até os próprios Massacre da Serra Elétrica são meio comédia, os primeiros e tal. E daí teve o Mother, né? Que foi o segundo da nova trilogia. E eu achei ele muito, muito bom. Então eu esperava que esse fosse tão bom quanto. Só que, como eu falei, parece que falta alguma coisa. Eu não sei dizer exatamente o que. Tem todos os elementos de um bom Evil Dead no filme, só que, sei lá, pra mim faltou um tchan. Eu não sei dizer o que faltou, esse que é o pior. Então eu fiquei em dúvida se eu fazia esse vídeo. Mas aqui estamos, né? Eu pretendo reassistir os outros dois e fazer um vídeo sobre, tipo, os 3 primeiros em algum momento. Agora não, né? Eu vou esperar lançar em streaming o Burn, e daí, quem sabe. Mas saibam que eu gosto muito da franquia em si e do remake e do Mother. É Mother mesmo. O do apartamento. E esse Evil Dead, ele fez uma coisa que muitos filmes de terror estão fazendo, que é, o terror, na verdade, são homens abusivos. Então ele também traz um pouco de terror de incel, que vocês sabem que eu já gosto, mas eu assisti esse filme depois de ter assistido Obsession. Eu fiquei pensando, tá, homens abusivos, ruim e malvado, ok. Mas cadê as mulheres abusivas? Cadê os casais queer abusivos? Eu quero ver isso também, pô. Só a mesma coisa, só casal hétero nessa porra. Enfim, a gente vai ver um negócio de família. Não sei se vocês se lembram dos outros Evil Dead, se vocês já assistiram, né? Mas ele sempre tem essa coisa em volta do Necronomicon. E no Evil Dead de apartamento, no, no Silent Hill The Room, a gente viu que trouxeram esse Necronomicon para a cidade, né? E o garoto tem acesso a umas fitas. E daí essas fitas desencadeiam o demônio, etc. Dessa vez a gente descobre um pouco mais sobre quem está estudando o Necronomicon, que é a ordem dos Wise Men, dos Homens Sábios, eu acho. E a gente vai ver a família de um desses caras, de um desses historiadores. E tudo começa num lago. No Evil Dead, a Ascensão, eles terminam num lago, né? E esse aqui começa num lago, com 2 jovens pescando, e daí sai uma garota de dentro do lago, e daí essa garota, ela é atropelada, e nesse atropelamento ela mata um cara dentro do carro. Esse cara, ele é o Will, e o Will é um dos elementos da família que a gente vai seguir. Só que esse Will, ele é abusivo com a esposa dele, que é a Alice. Já dava pra perceber, mais ou menos, que a Alice seria a nossa final girl, né? Bom, a gente começa então essa primeira parte do filme lidando com o luto da família do Will e a Alice tendo esse sabor agridoce de estar de luto, mas também processando que o seu abusador se foi, né? Que é sempre uma coisa boa, desejo pra todos.
E ela não se dá bem com a família não faz muita questão dela, e a família é composta então pela mãe, o pai, que é um careca, a avó, o irmão do Will e a namorada do irmão do Will. Então, eles vão para uma casa velha depois do funeral, que é meio fiasco, porque a esposa do Will não quis falar nada e estava tendo uma obra do lado, e eles têm que lidar com essa obra. Isso eu achei meio genial, tá? Porque mostra que o luto é muito pesado para quem está vivendo ele, o resto das pessoas está vivendo normalmente. E isso é cruel de certa forma, mas é o que acontece. Depois disso, eles vão para uma casa da família que foi dada pro irmão do Will e para a esposa, e eles negligenciaram tudo. Acho que eles são namorados, não são marido e mulher. Mas eles negligenciaram esse casarão da família, que era onde eles moravam antes, né? A mãe e a avó moravam antes. O marido da avó, pai da mãe, é o cara que era da Ordem dos Wise Men. E o Will estava mexendo nas coisas dele, porque ele é escritor e estava preparando algum livro, e ele achou interessante esses achados arqueológicos, e foi ele que mexeu no Necronômico e nas coisas e despertou os mortos dessa vez. Só que dessa vez tem um artefato, né, uma adaga mágica, sei lá, sacrificial, bandita, que ela expurga o demônio dos mortos-vivos assim que toca neles. E eu achei que isso seria mais importante, mas é só tipo, tá, isso aqui é o artefato que vai salvar a todos, o grande deus ex machina. Enfim, a casa é toda podre, e isso me lembrou Resident Evil. Enfim, eles vão pra essa casa, o irmão do Will convida a Alice pra passar esse momento de luto ali, e eles têm coisas pra resolver, porque o Will tinha um restaurante junto com a esposa, e ela não quer cuidar desse restaurante, ela tem que falar com a família, mas é muito difícil pra ela falar com a família, porque ela é muito outsider, assim, sabe. O Will foi estudar na França e meio que trouxe a namorada dele de lá. Ela ainda tá naquela fase de plus one, sabe, quando seu significante outro, ele é só um convidado, não é parte da família. A casa tá negligenciada, né, então tá toda podre e me lembrou um pouco Resident Evil Biohazard. Se tiver um filme do Biohazard em algum momento, seria legal uma instalação tipo essa, uma casa velha, fudida, podre. E isso é meio que também uma amostra da negligência do próprio Will com a vida dele. Will não, o irmão dele, o Joseph. E o Joseph e a Alice, eles têm uma química estranha. Não é como se ela desse em cima dele, sei lá, mas eles se dão bem e a namorada dele fica meio avulsa. Só que antes deles irem pra essa casa, eles tiveram o funeral do Will, né, e ele foi cremado, e daí tem uma cena muito Mortuary Assistant, o jogo, onde o Edgar, o pai do Will, ele vai se despedir do Will antes dele ser queimado, porque, sei lá, eu acho que ele não quis chorar na frente de todo mundo, daí ele foi se despedir na salinha, daí o cara do necrotério fica tipo: "Ah, mas eu não posso deixar", e daí o cara fala: "Pô, pelo amor de Deus". Daí ele acaba deixando e o Will, como ele foi morto pela menina do lago, que era uma Evil Dead, uma morta-viva, ela meio que infectou ele, e eles tratam muito esse bagulho como infecção nesse filme. Em outros eles já tratavam, né, mas nesse aqui eu achei mais aparente de alguma forma. Só desse contato ele já se infectou, e ele é queimado no acidente de carro, né, e ele vai ser cremado no necrotério, e antes disso ele chama o pai dele abre o caixão e nesse momento o pai dele mata o cara do necrotério e infecta o pai dele, né, o Edgar. E essa cena não vai ter quaisquer repercussão, qualquer peso na narrativa, tipo, eles não vão ter que lidar com isso. Ficou uma coisa ali que só o Edgar sabe e ninguém ficou sabendo nunca mais. Talvez ele tenha botado o corpo do cara no lugar do Will e queimou tudo, não sei. Porque o Will depois ele aparece novamente lá na casa e não ali no. Então ele não foi queimado, né? Daí o cara já vai pra casa assim meio estralado, sabe? E a família tem um cachorrinho, o Max, e o Max. O Max vai ser o primeiro a pular da casa. E essa cena me deixou muito. Eu nunca fui uma pessoa que assiste as coisas assim, sabe? Mas ultimamente eu comecei a fazer isso porque eu fiquei, eu não vou me prestar esse papel. Porque tem algumas mortes de animais em filmes que são totalmente fake, assim, você consegue ver que o boneco é ruinzinho,
No de Obsession eu não me sentia tão mal assim, porque eu achei o boneco do gato bem ruinzinho. Mas nesse aqui eu nem consegui ver a cena, porque ela é meio brutal, assim. E tudo bem, eu gosto desse tipo de filme, gosto que Evil Dead é bem gore, mas eu não queria ver isso acontecendo com o cachorrinho, sabe? Ainda mais no começo. A mãe do Joseph dá uma bronca nele, porque ele devia ter jogado tudo isso fora, e que essa ordem dos Wise Men fez muito mal para a família dela, porque eles meio que levaram o pai dela para longe, né? E ele negligenciou a família. Só que o pai dela, na verdade, ele estava obsessivamente procurando essa adaga para poder ajudar e proteger a família dele. Não adiantou muito porque a irmã dela morreu e a mãe tá demente e perdeu uma perna. A única que tá mais ou menos é a Mona, né? Eu acho que o nome dela é Rachel. Susan. A Susan. Só que ela é uma matriarca bem dura, né? Ela é sisuda, séria, e a Alice tem medo dela. Eu também teria se ela fosse minha sogra. Então a gente tem o cara meio infectado, o Edgar, e ele é o mais forte da família, ele tem um porte físico assim. Então ele ser o primeiro infectado já pesa um pouco. E daí ele leva o cachorro de vala e todo mundo fica passated, porque o cara simplesmente matou o cachorro a garfadas na mesa de jantar. E daí ele também acaba se ferindo, né? Então o Joseph e a namorada vão levar o pai dele para o hospital, enquanto a Alice e a Susan cuidam dos restos do cachorro, enterrando ali no jardim. E a Alice dá uma mexida nas coisas ali em volta da casa e acaba encontrando essas coisas do avô deles que o Joseph jogou fora, só que estava ali no barracãozinho. E ela lê as palavras do Necronomicon num resumo, só que ela não lê até o final. Ela vai lendo assim, daí quando chega na última palavra, ela, oh, nem fudendo. E, ok. Piada meio óbvia, eu não ri, mas engraçadinha. Daí no carro começa a putaria, o Edgar, ele ataca primeiro a namorada do Joseph, depois o Joseph, e é bem brutal, tipo, ele matando ela dentro do carro, afogada, e depois ele enfia o assento de cabeça do carro no rosto dela. Essa cena é bem legal, na verdade. E o Joseph simplesmente deixa eles pra trás e sai correndo. Ele é bem não confrontacional, uma pessoa meio otária, meio fracassado. Eu me identifiquei com ele. E a família toda meio que esperava alguma coisa dele e ele nunca conseguiu ser nada. Enquanto o irmão dele tinha um restaurante de sucesso, uma esposa. O irmão dele era tipo o garoto troféu da família. Por isso foi um puta baque perder ele. E a avó tá com demência, então toda hora ela fala que o Will vai chegar, o Will vai chegar. E a gente sabe que ele vai chegar, porque ele já está na casa. Porque ele fala com o pai dele, né, tentando trazer ele pra infecção total. Igual nos outros Evil Dead, geralmente a pessoa começa a ficar meio estranha, depois ela fica totalmente louca e adere à automutilação sem problema nenhum e tal. Inclusive a Alice percebe que tem algo de errado com ele, assim, de cara, porque ela vê ele tentando se cortar com alguma coisa, e daí ela simplesmente pega isso, leva embora e não fala pra ninguém, como se fosse, tipo, corriqueiro ela vê isso, sabe? Achei engraçadinho. O carro capota, o Joseph acha que o pai dele já era, né? E a Mona também já era. E ele volta pra casa avisar todo mundo pra ir embora. Nesse meio tempo, a Alice é atacada pelo cachorro, que simplesmente revive, porque ele morreu, né? Então ele virou morto-vivo. E ela também não articula muito sobre isso. O Joseph chega em casa sem saber como contar direito o que rolou, e logo a namorada dele também chega e começa a atacar todo mundo, e a geral fica meio perdido. Até a avó ela é meio que um estorvo para a família nesses momentos de tensão, porque eles têm que dar um jeito de deixar ela segura ou pelo menos afastada. E rapidamente a Alice e o Joseph conseguem conter a namorada dele e tacá-la no armário. Só que a avó depois abre o armário sendo facilmente convencida, né, pelo argumento da diva. E tem mais uma grande luta. Tem várias lutas nesse filme, o que lembra um pouco mais o primeiro filme lá, o antigão, que tinha uns momentos de ação, assim. E eles fazem várias referências aos outros filmes. Tem a Serra Elétrica, tem aquele picadorzinho de carne, mas dessa vez eles inovaram e meteram uma britadeira de construção.
E no meio de todo esse frisson, a gente vê a Alice se lembrando dos momentos em que o marido era abusivo, ela tem uma cicatriz no corpo disso, e ela tá só empurrando com a barriga, sabe, o trauma. Enquanto todo mundo tá querendo celebrar o Will pra processar, ela tá, tipo, ignorando ele. E ela tá um caco, e é muito paia ver ela nessa situação. Na verdade, ela nem queria estar ali com a família, né, ela só tá porque o Joseph meio que forçou ela. Eu queria que eles tivessem explorado um pouco mais da casa também, enquanto as coisas estavam calmas, pra só pra entrar dentro desse ambiente um pouco mais. Enfim, assim que eles lidam com a namorada do Joseph, o pai dele chega com o cachorro Max, e daí o pessoal todo tem que voltar pra dentro de novo. A avó também já tá infectada, porque a jovenzinha fez um negócio lá com a dentadura dela. Ela só botou a dentadura da véia dentro da boca e devolveu pra ela. Isso já agiu como infecção. Então, tipo, eu acho que a infecção é mais ampla do que a gente imagina. Não precisa matar o morto, só infectar já serve. Só que quando você tá infectado sem estar morto, eu tenho a impressão de que eles têm lapsos da personalidade. A mãe, né, a avó, não tanto, porque ela é demente, né, mas a mãe tem um pouco mais, até ela ceder completamente à malvadeza. Bom, a guerra contra o Edgar é um pouco mais difícil, porque ele é muito forte, e daí ele sai batendo na esposa, enquanto o Joseph tá tentando argumentar sobre onde que eles podem encontrar a adaga, e a Alice também tá no meio, e essa cena é muito boa, essa é a melhor cena do filme. Tipo, eles estão brigando ali na sala, e a câmera vem recuando junto com a Alice, enquanto ela tenta procurar um lugar pra se esconder. Achei, tipo, eu acho que eu tinha visto isso no trailer, mas eu achei genial. Essa cena é muito boa. A Alice entende dessa breve conversa que ela tem com o Joseph antes de serem interrompidos pelo pai dele, que ela tem que achar o artefato que os mortos-vivos querem, né. Eles ficam falando isso também: "Ai, a gente só quer uma coisa, a gente só quer destruir a sua família e pegar o que vocês tomaram e tal, não sei o quê". E eu fiquei pensando o que que essa galera dos Wise Men tem a ver com aquela seita do primeiro filme que queimou aquela filha do pastor e tudo mais. Mas eu posso estar confundindo as coisas, porque faz muito tempo que eu vi esse primeiro. Enfim, eu queria que eles tivessem uma timeline um pouco mais clara, mas pelo jeito é aquele tipo de timeline que você tem que ficar caçando as coisas e montando na sua cabeça, o que é meio, insatisfatório quando você vê os filmes no momento que eles são lançados, né. Bom, o pai do Joseph fica ocupado com ele, né, enquanto a Alice consegue fugir para o andar de cima, levando a sogra, né, a Susan, porque a Susan, ela também não foi totalmente infectada, ela só recebe um beijo do marido lá e dela fica infectada. Também não sei como é que o marido teve discernimento para só infectar ela sem, matá-la, né. Mas ele conseguiu. Essa cena também é muito boa, tipo, a mãe vai botar a velhinha pra dormir, e daí ela tem um lapso da verdadeira personalidade dela, e a Susan fica tipo: "Meu Deus, mamãe, não sei o quê", e ela fica de pé na cama, parecendo uma santa, assim, com cobertor em volta. Essa cena foi meio genial também, lembra um pouco Exorcista, eu acho. E daí o marido dela entra pela janela, ela dá um beijão nele, bem nojento, e daí ela fala: "Nossa, faz anos que você não me beija assim", e daí ela tá infectada. E o mote dessa cena é tipo: "A nossa família vai ficar junta de novo, daqui a pouco o Will vai chegar". E a mãe meio que ela compra essa fantasia, então ela já passa para o time dos mortos-vivos antes de estar infectada. Enfim. Então a Alice não tem discernimento pra saber se ela tá totalmente infectada ou não, mas ela leva ela junto para o esconderijo, que é um banheiro, e daí ela tenta acessar o sótão, que é onde o Joseph acha que a faca pode estar. E daí elas ficam se provocando até que a Susan é tomada pelo Evil Dead, pelo espírito, e começa a atacar a menina, e tem uma cena muito foda no teto. Eu não sei qual é que foi a vibe dessa produção, mas eles fizeram várias cenas de teto muito legais. Tem uma outra em que a namorada do Joseph tá no teto, assim, também meio que contorcida e tal. E aqui é a Susan no teto estrangulando a Alice, e ela com as perninhas, assim, caidinhas, assim, muito legal essa cena. Dentro de um banheiro sujo, podre de cagado. E, ai, parece que tudo que tem no banheiro machuca mais as porcelanas, sabe.
A Alice consegue furar o teto, sobe, e daí o Joseph aparece, chama ela, e ela fica tipo, será que é ele? Aquela coisa de sempre, né? De Skinwalker, tropo de Skinwalker, tropo de falsos humanos. E daí ela testa as facas uma por uma nele, porque ela achou uma sacola cheia de facas, e eventualmente ela acha a faca certa, e daí ela termina com ele, né? E ele morre de um jeito meio travado, assim, a alma dele vai indo embora. E daí a Alice meio que toca o foda-se, ela já tá no extremo dela, depois de apanhar um monte. Tipo, ela apanha um monte nesse filme. Não dá pra dizer que pouparam ela. Eles pouparam mais a idosa, sabe? Mas a idosa também tem uma cena super gore depois, em que ela corta a própria perna pra se soltar de uma. Aqueles negocinhos que elevam a cadeira de roda, assim, não. Que tinha antigamente. Daí a Alice tem um novo embate com a Susan, só que ela corre pro telhado e ela tá munida de um cortador de grama. E daí ela usa esse cortador de grama nela dentro de uma chaminé. Essa cena também é muito foda. Tipo, tem vários momentos nesse filme que é só uma invenção muito engenhosa de gore. O que é legal também, porque todo mundo que é fã de Evil Dead é fã de gore criativo, digamos assim. Uma coisa meio Jogos Mortais e tal. E daí elas descem pela chaminé e eu nunca tinha parado pra pensar que as chaminés comportam pessoas dentro delas. Daí que vem o negócio do Papai Noel. Eu nunca tinha parado pra pensar que cabe uma pessoa inteira dentro de uma chaminé. Chocante. E daí ela explode a casa com o Edgar junto, né? Esse é o jeito que ela derrota ele, queimando a casa toda. E daí ela chama o cachorro, enfia a faca no cachorro. E ela já tá num modo assim, muito blasé, muito sobrevivência, que lembrou bastante o Casamento Sangrento. Tem várias pessoas fazendo edit dela e da menina do Casamento Sangrento, isso é bem legal. É uma nova era para as Final Girls. E depois disso ainda não acabou, porque o Will volta de dentro da casa todo queimado e a casa também toda queimada. E é uma alegoria de como o trauma sempre volta. Eles até falam isso pra ela: quando você achar que tá tudo bem, ele vai voltar. Quando você achar que se livrou, ele vai voltar. Tem várias alegorias de relacionamento abusivo. E isso é legal, como eu falei, a gente tá nessa era woke, digamos assim, do cinema. E eu tô gostando, mas eu já tô começando a ficar enjoado também. Tipo, tá, eu quero histórias woke sobre saúde mental, mas não são só mulheres em relacionamentos abusivos que têm essa deterioração do eu, do self, do seu valor como pessoa. Dá pra explorar isso com muitos outros jeitos, enfim. Mas o horror queer também tá em ascensão, eu acho, em passos mais lentos. Uma hora a gente chega lá. Inclusive eu vi a TV Brilhando e eu não gostei. Me desculpa, gente, eu queria muito ter gostado, mas eu acho que eu não vi o filme direito, sei lá, eu só posso estar errado, não é possível. Eu vou fazer um vídeo sobre os filmes que eu não gosto e vocês podem me explicar melhor lá se eu vi errado ou se o filme é chato mesmo, porque eu achei meio chato. O final de Evil Dead Burn é o confronto entre a Alice e o Will, e ele tá todo queimado, desgraçado. Lembra que eu falei que no funeral tinha uma construção do lado da capela? É meio que essa capela é da família e a construção tá acontecendo ali, então ela vai até lá, a Alice, pra pedir ajuda, mas ela não encontra ninguém, né, porque é tarde da noite. Ela tenta usar um comunicador pra falar, mas não dá certo, e ela só escuta a música do casamento dela, porque tá tudo ligado ao casamento dela. A casa onde eles estavam foi a casa em que ela se casou com o cara. Tem vídeos deles, tem essa música e tudo mais, e meio que tudo me lembra ele, só que de um jeito ruim, sabe. Eles lutam ali no campo de obras e ela engana ele, ela joga a faca falando que é a faca cerimonial lá que eles tanto querem, mas é um canivete, foda-se. Daí o bicho pula no piche quente pra buscar aquilo e a Alice também se fere na perna. Sabe aquelas vigas de metal de construção? Entra uma na perna dela assim, e eu fiquei tipo, nossa, agora acabou para ela, como é que ela vai correr? Mas ela conseguiu dar um jeito, né? E meio que cimentou o cabra, pichou o cabra, sei lá, fundiu ele à obra, tal qual as bíblias fundidas na obra da casa da Mayra Card. Agora eu quero ver como é que eles vão se livrar disso, né? Como é que. É só não estar enterrado lá para sempre. Essa casa vai ser amaldiçoada, sei lá. Esse terreno. Não sei o que eles vão fazer lá direito.
E assim ela terminou de dizimar a família, mas também se livrou. E daí tem uma cena importante em que ela finalmente consegue pedir ajuda no final, e daí ela é atendida pelos paramédicos e alguém pergunta pra ela: "Quem que te machucou?" E ela fala: "Meu ex-marido". E é tipo libertador ver ela admitindo que ela foi machucada pelo Will e tal. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, ela tem uma cicatriz na barriga de quando ele empurrou ela num fogão quente, e tinha uma panela quente e tal, não sei o que, queimou ela. E é tudo ligado a esse universo de queimaduras também. E é um filme redondinho, um filme bom, ele cumpre todas as caixinhas, sabe. Caixinha Evil Dead, caixinha Burn, caixinha Gore, caixinha ação, caixinha comédia. Só que, tipo, eu senti que ele é engessado nesse quesito, sabe, parece que faltou a alma do Evil Dead. Ele parece muito com o Evil Dead, ele tem a assinatura, mas parece que falta alguma coisa. Essa sensação eu não tive no Ascensão, eu gostei muito do Ascensão. Eu gostei que é num apartamento, a gente nunca tinha visto um Evil Dead num apartamento, e o apartamento é todo fodido, o prédio é uma porra, e daí eles ficam contidos no apartamento, depois, em dado momento, eles saem para o prédio e extrapolam o conceito para o prédio, e tem cenas de elevador, e a Ellie, que é a mãe, que é a vilã, é muito boa, e tem representação trans, e e daí depois no final tem uma cena com um picador muito foda, daí eles voltam, tipo, pra cabana no lago, tem uma referência disso e tal. É perfeito, o Ascensão é perfeito, mas esse aqui, parece que eles fizeram tudo certinho pra não errar e faltou alguma coisa. Faltou, sei lá, paixão. Gostei da experiência, eu, não tive um dia muito bom aquele dia. Na verdade, eu estava ansioso para ir, e daí, como vocês viram aí nos vídeos que eu consegui gravar, minutos antes de eu sair, eu recebi uma mensagem que acabou com a minha noite. Até agora eu tô meio triste com essa notícia e eu não posso contar o que é, porque daí seria muito oversharing, mas, eh, talvez isso tenha acabado com a minha vontade de ver o filme. E por isso eu senti que faltou alguma coisa nele, faltou eu não me senti obcecado assistindo, sabe. Quando eu assisti Obsession, eu fiquei obcecado, eu fiquei: "Ah, meu Deus, isso é tudo", e eu sentia isso nos outros Evil Dead, mas esse aqui eu senti tipo: "Ah, muito legal", mas é só isso, entendeu? E eu queria saber se mais alguém sentiu isso, porque eu quero entender o que é que faltou, sabe. E também eu achei sei, eu achei paia esse negócio desse artefato que salva todo mundo, nunca teve isso em Evil Dead, pelo menos nos que eu vi, né. É sempre uma coisa, tipo, estamos todos condenados e não tem o que fazer. E, às vezes, eles conseguem dar um jeito. Tem uma cena em que a Alice vai enfrentar o Will, né, e ela meio que vê ele no inferno, e isso me lembrou a cena que a personagem do remake, ela enfrenta, né, o bicho no inferno, e isso eu fiquei tipo: "É isso, é isso". Eu esperei a chuva de sangue, eu esperei tudo ficar podre, vermelho e desgraçado, não aconteceu, mano. Talvez seja isso que faltou. Faltou essa desesperança visceral, porque no fundo eu sabia que ela ia sobreviver, porque eles não fariam mensagem horrível de, "Supere seus traumas". Não, você não conseguiu, morreu. Eles não fariam isso. Então acho que talvez seja isso, talvez seja a positividade que me deixou paia. Mas eu gostei desse negocinho da família, me lembra coisas boas, tipo Massacre da Serra Elétrica, tipo o Biohazard, famílias icônicas do cinema. Mas eu senti falta de um pouquinho mais de contraste pra gente ver como seria a família sem estar possuidaça. Eu queria saber um pouco mais sobre essa ordem dos Wise Men que foi usada como, né, um prop pra Alice se salvar. É isso, eu acho. No fundo, eu gostei, mas eu queria ter gostado muito mais. Desculpa. E esse foi o vídeo. Eu tô preparando um vídeo de Planeta dos Macacos. Comecei a maratona Planeta dos Macacos. Tô obcecado. Eu amo Planeta dos Macacos. Então esperem que vai ter.
E deixem mais filmes que vocês querem que eu fale sobre aqui nos comentários. Eu fiquei muito feliz que uma pessoa comentou: "Ah, você vai falar de Evil Dead?" E eu falei: "Nossa, eu preciso ir ver agora", porque uma pessoa pediu. E eu gosto muito desse canal secundário. Eu amo o canal principal, mas o canal secundário ele me dá uma liberdade indescritível, cara. É muito bom só poder sentar aqui sem pensar e ir falando e dar um jeito de isso funcionar na edição. E eu posso aparecer aqui, eu não preciso ser uma coisa pensada, eu posso só existir, sabe? The gag is, eu não consegui escolher nada legal, mas eu vou com essa que é bem calça de shopping. Eu tô com uma meia de planta. E eu tinha pensado em várias coisas legais que eu poderia vestir, só que eu vou ter que pôr um casaco, porque tá muito frio, então o casaco já vai cobrir tudo. E... eu ia pôr a minha bota de pé de bode, mas eu vou ficar no cinema um tempão, então meu pé vai inchar, então eu vou com a minha floufa. E eu acho que eu vou pôr uma camisa embaixo aqui pra ficar pelo menos a golinha aparecendo. Então, galera, vamos pintar comigo aqui uma visão de mundo perfeita, onde eu poderia ir com a roupa que eu quisesse. Eu gostaria de ter podido ir com uma bermuda que eu tenho, que eu comprei de uma marca e a marca eu não gostei, mas a bermuda eu gosto. Tirando o fecho dela, que é ridículo. A minha bota de casco e pra parte de cima um moletom vermelho bem longo, bem loose. Isso foi ideia de Nihil no grupo e Nihil abriu meus olhos, tá? Eu preciso de um moletom vermelho. Agora eu sei disso e vou correr atrás. Obrigado, Nihil. Mas isso era do mundo ideal. No mundo real eu acabei botando isso daqui. Meu cabelo tá muito feio, eu preciso arrumar, eu sei. Eu botei esse cachecol pra ter um acessório vermelho, um asset vermelho, mas eu achei que ficou muito caricato esse look, parece que eu tô de cosplay, ou parece que eu sou um personagem emo de uma série dos anos 2000. Odiei, me senti ridículo. Daí, eu botei uma jaqueta de couro pra me sentir melhor, e me senti ainda pior. Ficou muito caricato esse vermelho com preto seco, sem mais nada de nuance. Além do que, essa blusa de esqueleto, ela me deixa um pouco disfórico. E daí eu decidi tirar o cachecol e achei que melhorou 200%. E botei minha floufa. Essa floufa, a minha irmã me convenceu a comprar isso aí. Comprar uma pra ela também, né? E, cara, foi um bom negócio. É libertador sair de pantufa na rua. Recomendo. Mas ela é um pouco cara porque entrega. E não é tão confortável assim, porque o solado dela é muito mole. Então, às vezes, se você vai andar um pouco mais do que o esperado, eu não recomendo. Eu tava todo tristinho, eis que eu encontrei pillars pra comprar no shopping. Eu tô obcecado por pillars, eles estavam vendendo num mercado aqui, mas agora parou de vender. E daí eu encontrei no shopping e comprei e me senti automaticamente melhor. Tô sozinho aqui. Só tem eu, fui primeiro a chegar, ainda tá cedo. E eu comprei uma coca e um algodão doce de uva e aquele doce. Chegou, gente, não estou mais sozinha. E daí pro detalhe do vermelho, eu fui com a minha mochila do Massacre da Serra Elétrica. Tudo, mano, essa bolsa é perfeita. E eu fui com ela de Backrooms também, eu acho. Que eu acabei não mostrando. Cara, quando eu fui ver Backrooms, eu fiquei meio obcecado por algodão doce e eu não comprei no dia porque eu não tava a fim de gastar. Mas dessa vez eu comprei e, nossa, valeu muito a pena. E eu percebi que eu já tinha comido antes. O único acessório que eu levei foi esse anel aqui que eu comprei numa feirinha, provavelmente é uma revenda de Shein, Shopee, sei lá. E eu saí do filme um pouco mal, não consegui gravar nada, mas foi uma boa experiência pra me tirar da bad que eu tava no dia. No fim, valeu a pena. Aqui quem fala é o Dr. Benjamin Price, professor de História Antiga, registro